Está sendo um bom dia, porque Deus está aqui. E esse dia está começando para nós, na certeza que quando chegar a noite, nós estaremos aqui ainda glorificando a Ele, porque nós integramos integralmente esse dia ao Senhor para santificação e adoração. Então, esse é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e nos alegremos nele. Esse é o dia que Deus preparou para você, para santificação, para adoração. Estamos começando esse domingo, do dia 7 de agosto de 2022. Teremos o culto ainda das 16 horas e os das 19 horas. Então, graças a Deus pela força, pela disposição que Deus tem nos dado. Acredito eu que todos que estão aqui presentes nesta manhã vieram de verdade para prestar um culto a Deus. Então, estou acreditando também que ninguém está aqui para assistir um culto. É muito diferente assistir do que prestar um culto a Deus. Então, onde você está, não importa a distância aqui do altar de Deus, você pode continuar adorando, prestando o seu culto a Deus. Amém, queridos? Então, bom dia na paz do Senhor. Quero convidar esse menino que está aqui atrás de mim, que não fique em silêncio. O teu silêncio me preocupa um pouco. Meus amados, os pastores presentes aqui nesta manhã são homens de Deus, preparados, santificados para orar pela igreja, para cuidar do rebanho. Para isso são pastores, não é apenas o pastor presidente. Para Deus não tem pastor presidente, nós somos todos iguais diante de Deus. Então estamos aqui nesta manhã para orar pelo povo, para cuidar do povo, cuidar do rebanho, sarar o rebanho, no nome de Jesus Cristo. Então você que não está bem, você sabe que você não está bem, ou você está desanimado, ou está enfermo, não sei o que você está passando, enfrentando nesses dias. Quero te convidar para vir à frente, para receber uma oração de um pastor. Estará orando por você, te abençoando. Se for enfermidade, necessitar de uma unção, temos aqui o azeite, em nome do Senhor. Então, rapidamente, já pensei que meus pastores estivessem aqui à frente. Rapidamente, ficando em pé todos em nome de Jesus. Esse louvor que vocês cantaram, excelente para esse momento. O Espírito Santo está conduzindo nesse culto, na certeza. Então, quero pedir que vocês, entendeu? Continue cantando. Está aqui, entendeu? A situação que você esteja passando, Deus está presente aqui, em nome de Jesus. Abrindo mais os corredores, por causa dos que estão atrás, precisam chegar, por favor. É o fogo que me defenderá, Deus fiel, Deus fiel. Hoje podes curar
usar. Se eu apenas confiar no poder de um Deus fiel, louvarei até chegar o dia em que o Senhor virá. O inimigo cairá diante do meu Deus fiel. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Eu posso crer, posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, eu sei que tu és meu e eu sou teu, eu sou teu. Eu sei que és fiel pra sempre, pra sempre. Aleluia! Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Oh, Deus fiel, Deus fiel, minha vida está em ti, meus dias em tuas mãos. Posso crer, meu Deus é o fogo que me defenderá. Deus fiel, Deus fiel. A Bíblia diz assim: orai uns pelos outros para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está escrito no livro de Tiago. Por isso, não se esqueça também de orar pelo vosso pastor. Quando eu encontro alguém, cumprimentando, abraçando, diz assim: pastor, estou orando por você. E eu dou graças a Deus porque eu tenho que fazer a minha parte. Tenho que buscar a Deus. Mas também tem pessoas orando por mim. E nós também estamos orando por vocês. Podem assentar, por favor, em nome de Jesus. Perguntaram assim para Jesus: Mestre, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Quando isto vai acontecer? Respondeu Jesus: Vede
que não vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mas está próximo o fim de todas as coisas. E quando ouvirdes de guerras, e rumores de guerras, e sedições, não vos assusteis, mas é necessário que tudo isso aconteça. Então lhes disse mais, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, e haverá coisas espantosas e grandes sinais nos céus e na terra. Jesus disse mais, e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonarias, de embriaguez e dos cuidados da vida que venham sobre vós de improviso naquele dia. Jesus disse mais ainda, porque virá como um laço sobre todos os habitantes da face de toda a terra. E Jesus encerrou dizendo, vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Pastor, onde está registrado na Bíblia? Está registrado no livro de Lucas, no capítulo 21. Depois você pode confirmar na sua casa, na leitura, na meditação da palavra. Estamos vivendo dias difíceis, porque eu presto atenção no culto e todas as pessoas que sobem aqui falam a mesma coisa, que de verdade estamos vivendo dias bem difíceis e cremos no que está escrito nesta palavra, que essa palavra é profética, que ainda dias mais difíceis ainda virão. A Bíblia diz assim, né? Então resta pouco tempo, já foi dito aqui, estou repetindo, para a igreja no mundo. Nós estamos no mundo, não estamos no céu. Então resta poucos dias. Cremos que breve Jesus voltará. Podemos ver nações contra nações, reino contra reinos, fomes, terremotos em vários lugares. Ainda estamos vendo o que está acontecendo há meses, a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Entendemos pela escatologia do Apocalipse da Bíblia que o estupim já está aceso para uma terceira guerra mundial. Então, estamos também crendo que está breve para chegar o dia do início da grande tribulação. 7 anos de angústia, a Bíblia chama de grande tribulação para os habitantes da terra, como nunca houve desde a existência do homem. Está perto esse dia, porque o mundo caminha para a destruição. Amados irmãos, o que eu vou ministrar nesta manhã, estarei ministrando também no culto da tarde. À noite o culto estará na responsabilidade dos nossos jovens. Então, quero chamar bastante a sua atenção, porque a palavra de Deus, que é a verdade, ela nos confronta, ela nos chama a atenção, ela nos coloca no nosso lugar. E é bom isso, porque a palavra de Deus é o manual do fabricante. A palavra de Deus é a nossa regra de fé. E a gente vem na casa de Deus para receber a palavra e para melhorar os nossos caminhos, porque os dias são difíceis. E Deus vai nos dando suporte, força, para a gente atravessar esse deserto, porque o mundo é um deserto. Estou nessa caminhada já há 62 anos. E não posso desistir, nem você pode. Então, o que eu vou pregar aqui nesta manhã, eu sei que muitos de vocês conhecem, já leram na Bíblia, mas muitos de vocês não acreditam. Muitos de vocês já ouviram centenas de pregações com respeito ao que eu vou dizer,
mas não acreditam. Por que não acreditam? Não acreditam porque no dia a dia não põem em prática. Pastor, mas você está incluído também nessa incredulidade? Um pouco. Um pouco, estou melhorando para melhorar. Então, o que eu vou falar com vocês, nem todos acreditam porque não põem em prática. Acreditam no que está escrito, mas não acreditam na prática. Olha, muito conhecida essa passagem. Muito conhecida. Mateus 6. Por favor. Pastor, mas o senhor está brincando. Não, não estou brincando. Mateus 6. Está sendo filmado. Esse culto não está sendo online. Mas após as 12 horas, já estará à disposição para ouvir novamente pelo YouTube. Esse foi o nosso pedido ao pessoal do som aí. Acredito que eu seria atendido. Muito bem. Mateus capítulo 6. Versículo de número 24. Palavras do Senhor Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui não é uma fruta, mamão. O mamão aqui quer dizer as riquezas. Então Jesus iniciou dizendo: ninguém pode servir a dois senhores. Eu aprendi a fazer uma oração com os meus pais, quando era criança, dizendo assim: Deus, o Senhor é o dono da minha vida. Eu quero te servir para sempre. Então ninguém pode servir a dois donos, a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Aí vem a primeira pergunta: quem é o dono da tua vida? Quem é que manda na tua vida? Quem é que dita as ordens? A quem você obedece? A quem você se submete? Quem é o teu Senhor? Muito bem. No versículo 25, Jesus disse assim, está escrito: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Olhai para as aves dos céus. O passarinho só morre quando
a armadilha foi posta. Quando o passarinheiro o prende. Mas um pássaro não morre de fome. Porque Deus cuida. Olhai para as aves dos céus, que eles não semeiam, eles não plantam, não colhem, nem têm celeiros. Mas o Pai Celestial as alimenta. E a última parte do versículo, não tendes vós muito mais valor do que elas? Eu digo a você que Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, não morreu na cruz do Calvário pelos pássaros. Jesus morreu por nós, por nossos pecados. E se Jesus morreu por nós, no nosso lugar, e como disse aqui o pastor William Batista, que os nossos nomes estão escritos no livro da vida, então você é muito, muito mais importante para Deus do que um pássaro. É isso que Jesus está dizendo aqui. Versículo 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Um côvado, 45 centímetros. Quem pode aumentar a sua estatura? A não ser uma mulher que usa um sapato de salto aí de 10, 15 centímetros, sei lá, mas não consegue aumentar a sua estatura. A minha estatura é 1,65 m. Eu não consigo chegar a 1,80 m. É isso que Jesus está dizendo. Se você não consegue acrescentar a sua estatura, né? E no versículo 28, e quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam. Aleluia. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. E o lírio cresce até no deserto. Atente os pedregais, as rochas. Isso a gente vê em Israel. O deserto que floresceu. Versículo de número 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios, isto é, os não convertidos, procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, o Pai sabe que você necessita de todas essas coisas. Da bebida, da comida e do vestuário. Aí o versículo 33, muito conhecido, esse versículo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, o reino de Deus, onde está o reino de Deus? Não está no céu. O reino de Deus está aqui na terra. Onde está o reino de Deus? Está na vida do cristão, daquele que vive para Deus. Que ele vive para Deus, como disse o pastor aqui, e eu presto atenção no culto, que nós não somos deste mundo. Estamos aqui como peregrinos. O mundo para nós é terra estranha. Porque Deus tem para nós um novo céu e uma nova terra. Como ele disse, não existirá mais para nós a tristeza, o luto, a morte, a dor, a enfermidade, a necessidade. Porque estaremos para sempre com o Senhor. Então Jesus está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus está aqui na terra. É a igreja. A igreja de Deus é o reino de Deus aqui. Nós fazemos parte desse reino de Deus aqui na terra. Mas um reino de justiça. Um reino não de injustiça. Um reino de justiça.
Aí Jesus finalizou dizendo, observe no final do versículo 33, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Bom, pastor, onde é que está a pergunta que o senhor disse aqui já nessa manhã, que muitos conhecem esse texto bíblico, mas não acreditam? Eu vou explicar melhor. Observe o versículo de número 31. Não andeis inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos. Não andeis inquietos. E você, como anda? Você anda inquieto? Você anda puxando os cabelos? E dizendo assim, meu Deus, e amanhã? O que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos? Sim ou não? Você não se preocupa com isso? Fica até ansioso com o dia do amanhã? Versículo 31. Não andeis inquietos. Você confia de verdade em Deus? Você confia de verdade nas palavras de Jesus? Amém. Parece que só o pastor respondeu amém aqui. Mas observe o versículo 34. Novamente Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Então, por duas vezes, Jesus disse aqui, não andeis inquietos e não vos inquieteis. Com o dia de amanhã. Jesus disse mais, porque andais solícitos dizendo, que comeremos, o que beberemos e o que vestiremos? Então, na prática, no dia a dia, eu quero dizer para vocês, são poucos os que vivem uma vida confiando em Deus. Um jovem me procurou e disse assim, pastor, gostaria de conversar em particular. Nós entramos pelaquela porta e ele disse assim, eu comecei a fazer faculdade e eu preciso agora me dedicar aos estudos. E disse o jovem, o senhor sabe que eu faço parte do louvor. Ajudo aqui na ministração do louvor. Então eu quero dizer para o pastor que eu não vou mais participar do ministério do louvor. Porque agora eu vou ter que dedicar aos estudos. Enfim, estou começando a fazer a faculdade. Então não posso participar do ministério do louvor. Eu falei para ele, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma oração. E eu quero ouvir a sua oração. Você vai dizer para Deus o que você disse para mim. Você não vai chamar agora pastor. Você vai dizer para Deus, Deus, eu vou deixar o ministério do louvor, não quero mais participar no teu altar, não quero mais participar do ministério, vou deixar o ministério do louvor, porque eu preciso fazer a faculdade. O jovem abaixou a cabeça e disse, pastor, eu não consigo fazer essa oração. Falei, então diga para Deus. Não diga apenas para o pastor, diga para Deus que você vai deixar o ministério do louvor que Deus confiou em suas mãos. Que Deus te chamou um dia, que você recebeu a unção para tal ministério.
E diga que você vai fazer agora a faculdade, que você não tem mais tempo para o ministério do louvor, que o teu tempo agora vai ser se dedicado somente aos teus estudos na faculdade. Então, amados, nós falamos que confiamos em Deus, mas nós de verdade não confiamos em Deus. Porque Jesus disse, por que andais solícitos, por que andais inquietos, preocupados com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos amanhã? Porque, posso andar aqui um pouquinho, filho? Muito obrigado. Porque 2 milhões de pessoas, eu não disse 2.000 pessoas, eu disse 2 milhões de pessoas, Deus levou para o deserto. E Deus disse para 2 milhões de pessoas, idosos, crianças, homens, mulheres, jovens, adolescentes. Deus disse, eu vou sustentar vocês por 40 anos no deserto. E no deserto, não tem supermercados. Não tem lojas de roupas, de calçados. Não tem hospitais. Não tem médicos. Não tem farmácias. Não tem açougue. Não tem feira livre, e eu vou sustentar vocês por 40 anos. Você crê nisso? Você crê nisso mesmo? Eu estou dizendo 2 milhões de pessoas. Deus disse, não faltará água, não faltará o pão, não faltará o vestuário, não faltará calçados, não faltará nuvem, não faltará o aquecimento do frio, não faltará nada. Eu digo para vocês que muitos não acreditam de verdade que isso aconteceu. Eu estou dizendo 2 milhões de pessoas que Deus disse, eu vou sustentar, não vai faltar nada. Não tem guarda-roupa, não tem veículo, não tem móveis, não tem nada, vai morar em tendas. É linda a história do Êxodo, mas são poucos os que acreditam, irmãos. É muito lindo, né? Agora, o que Deus disse, eu vou fazer chover maná, o pão, toda manhã. Enquanto vocês estarão dormindo, eu farei chover o maná. Vai cair como neve, como flocos de neve. Vou forrar toda a terra do deserto, ou pedregulho do deserto. E Deus fez isso, irmãos, por 40 anos. Está vendo como aleluia salta mais pela direita? Entendeu? 40 anos Deus abriu os céus e fez chover maná. E Deus disse mais. Quando for colher o maná, que a Bíblia chama pão de mel, colha somente para um dia. Não colha para o outro dia. Porque tinham que confiar em Deus. Crendo que Deus, no dia do amanhã, Ele faria chover também o maná. Então teria que colher apenas para um dia. E se alguém colhesse o maná para o outro dia e guardasse, a Bíblia diz que virava bichos. Você crê nisso? Está escrito e aconteceu. Então teriam que colher o maná no primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, sexto dia de manhã. E no sexto dia teria que colher para o sétimo dia. E o que colhesse para o sétimo dia, fosse colhido para o sétimo dia, não virava bicho. Olha a fidelidade de Deus. Aí eu peguei aqui um rascunho, um papel, e fiz uma conta aqui, irmãos. Então presta atenção. 40 anos Deus fez chover esse pão do céu, que a Bíblia chama sabor de mel. 40 anos, um ano, 365 dias.
10 anos, 3.650 dias. 20 anos, 7.300 dias. 40 anos, 4.600 dias. Não faltou um dia sequer. Aleluia! Um dia sequer. Aí Jesus disse, por que você anda tão solícito? Por que anda tão inquieto? Por que anda tão preocupado dizendo que comeremos, que beberemos, que nos vestiremos? Aleluia! Agora, a Bíblia diz também, eu acredito na Bíblia, que as roupas não envelheceram. 40 anos as roupas não envelheceram. E diz que os sapatos não gastaram nos pés. Aleluia. E a Bíblia diz também que os pés não incharam. Ninguém teve problema nos rins. Meu Deus, que Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. E você acredita de verdade nisso? Então por que você anda tão inquieto? Dizendo que beberemos, que vestiremos, né, que será o dia do amanhã. Então, amados irmãos, eu quero mostrar para vocês, à luz da palavra de Deus, sobre a vida de Elias, o profeta Elias. Porque a vida do profeta Elias é a figura da igreja, é a figura do crente aqui, é a vida do crente aqui na terra. Então, abre a sua Bíblia agora no livro do 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. A vida do profeta Elias é uma figura da igreja, é uma figura do crente. Por quê? Porque a Bíblia diz que Elias não provou a morte física, ele foi arrebatado. E nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então Elias é um exemplo, é uma figura da vida do crente. Presta atenção. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E a fé é acrescentada ao seu coração quando você recebe a palavra de Deus. Então veja bem, Elias viveu nos dias de Acabe, nos dias de Jezabel. Irmãos, a nação de Israel estava sob o domínio de bruxaria, de satanismo. A nação de Israel estava adorando altares a Baal. Eles tinham 850 profetas, chamados profetas de Baal. E por 3 anos e meio, Israel ficou sem chuva, houve uma fome extrema. E nesse tempo, Deus cuidou de Elias, como Deus cuida da igreja, como Deus cuida do crente, aleluia. Então, nesse tempo de apostasia, nesse tempo de maldição, como o mundo está vivendo hoje, e por que não dizer o Brasil está vivendo hoje? Nós que estamos na véspera dessa eleição, quanta confusão, quanta mentira, quanto engano, quantas promessas mentirosas. Como se levanta um ninho de serpentes, que não há quem confiar. Maldito o homem que confia no homem. Estamos vivendo essa situação aqui no Brasil. Mas temos certeza absoluta que Deus cuida da sua igreja. Então, no capítulo 17, eu quero mostrar como Deus cuidou de Elias e Ele cuida de ti também. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, que era o rei de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Então, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. 3 anos e meio sem chuva. Meu Deus. Sem chuva. Irmãos, a fome foi extrema, que uma mãe chegou a matar o seu filho, que ela havia dado à luz há poucos dias, e comer a carne do filho. Está na Bíblia. O povo chegou a comer esterco de pombos, como se fosse feijão, porque a fome foi extrema. Porque a nação de Israel estava debaixo de um domínio satânico.
porque o rei Acabe havia casado com uma prostituta chamada Jezabel. Ela era prostituta espiritualmente e ela era prostituta fisicamente, e ela era uma bruxa, ela era uma satanista. E o povo de Israel estava se curvando diante dessa mulher. Precisamos ter muito cuidado em quem vamos votar, viu? Tome cuidado. Cristão tem princípios, cristão tem postura. Cristão não é da esquerda, cristão é da direita. Mas vamos para a vida de Elias, aqui não é política, vamos em frente. Então, o Senhor, Elias disse, nem orvalho, nem chuva haverá, segundo a minha palavra. Aí no versículo 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, vai-te daqui, e vira-te para o oriente e esconde-te. O Senhor pediu para que Elias se escondesse, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 4, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Meu Deus do céu. Que palavra. Deus disse a Elias, eu tenho ordenado aos corvos que te sustente. Você crê nisso, irmão? Amém. Meu Deus do céu. Os corvos. O Senhor podia dizer uma águia, não é? Ou podia dizer, não, eu vou enviar lá, um animal, mas uma ave, corvos, e disse no plural ainda, corvos, que ali te sustente. Versículo 5, foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou. Quando a palavra diz habitou, quer dizer, ele morou, ficou tempo ali, junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Versículo 6, e os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Meu Senhor. Oh, mas que Deus maravilhoso. Os corvos não podiam trazer apenas de manhã o suficiente? Não podia já trazer o pão para a noite, para a tarde? E por que Deus falou, não, os corvos virão de manhã e à noite virão outros corvos? Tá? Então tem comida suficiente, tanto de manhã como à noite. Então Deus faz isso, irmãos. Por que andeis inquietos, solícitos, que dizendo, que beberemos, que comeremos, como nos vestiremos? Por quê? Então Elias foi para a beira do ribeiro de Querite, e os corvos traziam pão e carne, tanto de manhã como à noite. Mas no versículo 7, e passados os dias, o ribeiro secou, por causa da seca, não chovia. E no versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, lugar bem distante do Jordão. E habita ali, quer dizer, more ali. Eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Meu Deus. Agora esqueça dos corvos. Eles não virão mais. Você vai para Sarepta, que é de Sidom, fora de Israel. E lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Não é uma mulher empresária, não é uma fazendeira. Uma mulher viúva, ela vai te sustentar. Então, ele se levantou e foi para Sarepta, versículo 10. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Então ele encontrou com a viúva. E o que a viúva estava fazendo? Apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse, traze-me, peço, numa vasilha, um pouco de água que beba. Então, a primeira coisa que Elias pediu foi a água. Eu estou com sede. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então traz também um bocado de pão, porque eu estou com fome. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traze-me agora também um bocado de pão na sua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela,
e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, olha, apanhei 2 cavacos e vou prepará-los para mim e para meu filho. Dessa viúva tinha um filho, para que comamos e morramos. Quer dizer, é o nosso último alimento, é a última panela de farinha, é o último azeite. Não temos mais. Qual foi a resposta de Elias? Versículo 13. Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-mo para fora, e depois farás para ti e para teu filho. O que Elias pediu? Tudo bem, então você vai fazer um bolo pequeno. Primeiro você faz esse bolo pequeno, que na verdade a Bíblia fala bolo, mas era pão. Faz um pão pequeno e traga para mim, e depois farás para ti e para teu filho. Versículo 14, porque assim diz o Senhor, aleluias, o Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, aleluia, e o azeite da botija não faltará até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Você crê nessa palavra, irmãos? Se você estivesse no lugar da viúva, você acreditaria nessa palavra? Responda de verdade. Por que você anda tão inquieto? Por que você anda tão preocupado? Até deixando as coisas de Deus de lado, nem buscando mais a Deus. Você está tão preocupado com o comer, o vestir, o beber, com o dinheiro, e você deixou de acreditar em Deus. Eu conversando com uma senhora idosa, ela disse para mim, pastor, acho que o meu fim vai ser num asilo. Aí eu perguntei, irmã, onde está o teu Deus, irmã? Você está aqui há tanto tempo recebendo a palavra de Deus, você vem falar umas palavras dessa, negativa, acho que o meu fim vai ser num asilo, irmã, abandonado num asilo. Meu irmão, nós servimos um Deus. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. Aleluia! O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. Porque quando você lê lá no capítulo 4 de Tiago, ali está escrito assim que Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias foi igualzinho a nós, igualzinho a você. E veja o que aconteceu no versículo de número 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Aleluia! Não foi apenas uma semana, e comeram muitos dias. E no versículo 16, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Então, o que entendemos? Olha aqui, levante a sua cabeça. Tanto os corvos como a viúva sustentou a fome de Elias. Deu comida para Elias. Então, os corvos e a viúva. Quanto tempo foi? 3 anos e meio. Porque até que a chuva veio. 3 anos e meio. Irmãos, como Deus é maravilhoso. Por que andar solícitos, preocupados com o dia de amanhã? Descansa em Deus, meu filho. Coloque a cabeça no seu travesseiro, se você dorme com travesseiro, e fala assim, Deus é o meu dono. É Deus que cuida. Quando você fala Deus, é o teu pai. A Bíblia diz que Deus não desampara o filho. E quando você lê no Salmo 37, no versículo, parece 20 e pouco, não importa, Salmo 37, Davi já estava velhinho. E ele disse assim, já fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Nunca vi o justo, ele diz, já fui moço, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado e a sua descendência a mendigar pão. Então, por que nós estamos aqui nesta manhã? Por causa de Jesus Cristo. Por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque nós estamos aqui, que cremos num Deus, desta palavra, que cuida de nós. Deus cuida de nós.
Então, por que andar solícito? O que será do dia de amanhã? Ai, meu Deus, se o Bolsonaro não foi eleito, e foi eleito, o que será do... Irmãos, ou seja, quem for eleito, nós estamos na mão de Deus. Você está na mão de Deus. Deus que sustenta a tua vida. Vamos ver mais. Eu disse que a vida de Elias é uma figura da vida do crente. A vida do crente é a figura da vida de Elias. Então veja comigo no capítulo 19, só virando a página da sua Bíblia. O que aconteceu ainda para Elias? Capítulo 19, versículos de número 3. O que vendo ele, Elias, se levantou para escapar com vida, que ele estava sendo procurado, sua cabeça estava a prêmio. E foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia. Ele caminhou um dia são 30 quilômetros de deserto. E veio e assentou-se debaixo de um zimbro, uma pequena árvore com um pinheirinho, que não tem muitas folhas para cobrir do sol. Então ele deitou debaixo de um zimbro, porque ele estava no deserto, e pediu em seu ânimo a morte. Ele disse, é melhor morrer. Bom, quantos crentes pensam assim? É melhor morrer. Viver o que eu estou vivendo, é melhor morrer. Não, irmãos. Não pode. Você não pode pedir a morte. Eu quero morrer, Senhor. Não, crente não pede a morte. Crente, ele ora assim, Senhor, enquanto eu estou vivo, usa a minha vida. Enquanto eu estou respirando, usa a minha vida. É o que eu tenho feito. Senhor, usa a minha vida. Mas ele, no seu ânimo, ele pediu a morte. Qual foi o versículo que eu li? O 4. Né? Ele deixou e pediu em seu ânimo a morte. Ele disse, já basta, ó Senhor, toma a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e come. Meu Deus. Aí eu pergunto a vocês, Elias está assentado debaixo de um zimbro. Está cansado, 30 quilômetros de caminhada pelo deserto. Está desanimado, pedindo a morte. E de repente, lhe aparece um anjo. E esse anjo lhe toca e disse, levanta-te e come. Veja, e esse anjo, no versículo de número 6, ele olhou, eis que à cabeceira estava um pão cozido com brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou-se a deitar. O anjo trouxe o quê? Trouxe pão quentinho na brasa. Da onde é que veio esse pão, irmãos? Quentinho na brasa. Como você é incrédulo. De onde veio esse pão quentinho na brasa? O anjo trouxe. Não foi o corvo. Não foi a viúva. Agora o próprio anjo. Irmãos, a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos ao vosso respeito. Deus dá ordem aos seus anjos. E esse anjo lhe trouxe um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E ele comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Ele não ficou nem maravilhado com o anjo. De onde é que apareceu esse pão? E essa botija de água? Não é? Mas ele deitou e dormiu novamente. Mas veja o que aconteceu ainda. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou-lhe. Precisou tocar no homem. Tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quer dizer, você vai ter muito para caminhar. Você tem aí mais uns 400 quilômetros de deserto. Por que eu sei? Porque eu já caminhei por esse deserto. Muito comprido te será o caminho.
Versículo 8, e levantou-se, comeu e bebeu. Pode ler a outra parte? E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Meu Deus do céu. Irmãos, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Durante esses 50 anos que eu tenho de ministério, o que eu vi Deus fazer já, e o que Ele está fazendo, e eu estou acreditando ainda no que Ele vai fazer. Irmãos, algo que inexplicável aos olhos dos homens. Maravilhoso. Porque a gente precisa confiar em Deus. Confia em Deus. Confia em Deus. Eu estava pastoreando na Zona Leste, aqui em São Paulo. E de repente numa rua no meu tempo, em 80 e pouco, tinha 60 e poucas residências. E nós alugamos ali um pequeno salão e começamos a evangelizar todas as famílias daquela rua. De 65 residências, 64 residências, famílias, vieram para a igreja. De repente, em um ano, eu estou com a igreja cheia de pessoas salvas, batizadas, e não tendo aonde acolher, faltando espaço. Aí perto um terreno baldio, terreno grande. Só que esse terreno era cercado de muros altos, da altura dessas paredes. E eu pensei assim, eu posso alugar esse terreno. Porque é início de igreja, famílias bem humildes, pobres, sem dinheiro. Não somos como nós aqui da classe média, não. Ele era um povo bem pobrezinho que vinham de chinelos de borracha, eram sapatos, descalços, pessoas humildes. Aí eu pensei naquele terreno. Falei, vamos alugar esse terreno. Quem sabe o proprietário aluga para a gente. Aí procurei esse proprietário, um adventista do 7º dia. Ele disse assim para mim, olha, eu alugo o terreno, porque eu sei que é para a igreja, eu sou um cristão, eu alugo para você. Eu falei, mas eu quero um contrato para 10 anos. Ele falou, não, mas é muito tempo. Eu falei, não, mas eu quero para 10 anos o contrato. Ele falou, tudo bem, só que no final do contrato a gente põe uma cláusula dizendo assim, toda benfeitoria que for feita no terreno fica para o proprietário. Eu falei, fechado o negócio. Fizemos o contrato, assinamos, reconhecemos firma. Falei, bom, agora o terreno, nós temos 10 anos aqui. Falei, em 10 anos, se Jesus não voltar, a gente vai construir um templo bonito aqui. E começamos a orar e buscar de Deus. Aí o que fizemos? Fizemos um mutirão e construímos o templo num ano. Um templo para 300 pessoas sentadas, e construímos, o povo se alegrou, não pudemos fazer o acabamento, não pudemos colocar o forro, não podemos colocar o piso, era rústico mesmo, e entramos, e o povo acolheu, pedimos cadeiras emprestadas, bancos emprestados, e trouxemos o povo para dentro. E foi uma alegria tremenda. E numa manhã de escola bíblica, uma manhã como é de domingo, como esse domingo, uma classe de criança estava lá na calçada, porque não havia espaço. Tanto era o povo que estava ali conosco. E a classe das crianças lá na calçada, e minha esposa Ivone saiu para ver essa classe. Chegando ali, do outro lado da rua, na calçada, tinha um senhor em pé. Esse senhor estava em pé, e ele, olhando para a frente do templo, aí minha esposa olhando para aquele homem, ele estava encostado num veículo, os mais antigos aqui lembram daquele veículo Del Rey. Aí minha esposa, muito ousada, minha esposa é fantástica, viu? Ela fez assim para o homem, olha, vem aqui. Aí ele veio, ele estava de chinelos no pé, e ela disse, você não quer entrar?
Ele disse, não, não posso entrar porque eu estou de chinelo. Minha esposa falou, sem problema, entra. Aí ele respondeu, não, eu sou um presbiteriano. Fiquei sabendo aqui da inauguração de uma igreja e eu vim aqui para conhecer. Aí minha esposa disse assim para ele, tá bem, então vem para a noite tem um culto. E aquele homem veio para a noite e ficou com a gente ali. Ele ficou, mas era um homem abençoado financeiramente, muito abençoado. Ele tinha muito dinheiro. E ele um dia perguntou assim para mim, pastor, eu posso dar um churrasco para a igreja? Eu falei, olha, não passa à vontade, vamos fazer esse churrasco. Aí marcamos um sábado de manhã, um churrascão na igreja. Você imagina um pessoal humilde, né, que não sabia o que era carne, filé mignon, não sabia o que era. Aí marcamos essa data e aconteceu o churrasco. Ele disse, mas eu vou trazer mais 1 quilo de carne para cada família da igreja. Eu disse, não passa à vontade, irmãos, traga a carne. Aí foi aquela festa. No final da festa, quando nós estávamos comendo a sobremesa, estava um sábado de muito calor, e havia sorvete à vontade para adultos e crianças, aquele homem me deu um presente. Ele falou, pastor, eu trouxe um presente para você. E abriu uma caixa de papelão pequena e me trouxe uma botina. Uma botina, não um par de botinas. Uma botina apenas, suja, de barro, velha. Ele falou, pastor, essa botina eu trouxe para você. Eu falei, mas por que uma botina só? Ela está suja? Não entendi. Ele falou, coloque a mão dentro da botina. Peguei, coloquei a mão dentro da botina, certeza que não era uma ratoeira. Eu puxei, era uma folha de papel enroladinha com um lacinho. Tinha um lacinho, uma fita amarrada. Eu abri, era uma cópia da escritura daquela propriedade que nós havíamos alugado para 10 anos, e esse irmão foi até o proprietário, o adventista do 7º dia, e comprou essa propriedade à vista e deu de presente para nós. Aleluia! Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele cuida de zelar pela sua palavra. Por que andais solícitos? Por que tanta preocupação? O que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos amanhã? Descansa em Deus. Confia em Deus. Porque se você não crê em Deus, você não confia em Deus, a tua fé é vazia. A tua fé não tem valor. Irmãos, ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Então veja que Deus cuidou de Elias. Vamos mostrar ainda na palavra de Deus o que Ele tem para você. Filipenses capítulo 4, por favor. Lá no Novo Testamento. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Veja essa palavra para o seu coração. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quem encontrou? Veja o versículo de número 6. Por que estejais inquietos? Já começa, sabe? Dizendo assim. Por que estejais inquietos? Ou não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. De que maneira? Pela oração e súplicas, e com ação de graças. Então, se você está inquieto por tantas coisas, com o que comer, com o que vestir,
com o que beber. Aqui está a receita, meu irmão. Por que você está inquieto com alguma coisa? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, em oração. Então, pare um pouco. Pare um pouco. Entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a tua porta. Se derrame diante de Deus. E diga para Deus: Deus, eu estou inquieto. Deus, eu estou aflito. E apresente a Deus as tuas necessidades, que na verdade elas já são todas conhecidas diante de Deus. Veja o versículo 6. Elas já são conhecidas diante de Deus pela oração e súplica e com ações de graças, com gratidão a Deus, não reclamando, não murmurando, não pecando. Versículo de número 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É para pensar, irmãos. E o que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Aleluia! Agora observe o versículo de número 11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Irmão, esteja contente com o que você tem. Sabe, não seja ganancioso, não seja avarento, não seja idólatra. Se contente com o que você já tem, meu irmão. E Jesus disse, tendo que comer e vestir, estejais contente. Não, eu já tenho agora um apartamento cobertura, tem 140 metros quadrados. Bom, agora eu preciso de uma casa na praia. Aí você consegue a casa na praia, nada errado, não sou contra. Bom, depois da casa na praia, eu preciso de um sítio, irmão José Inocêncio. Aí eu já comprei um sítio, não, agora eu preciso de um carro bem bonito que não precisa de motorista, ele se dirige sozinho, sabe? Aí vai nessa vida juntando tesouro aqui na terra. E Jesus disse, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde o ladrão mina e roubam, mas ajunteis tesouro no céu. Escute aqui, eu me lembro do meu amado e querido, em memória, pastor Ernesto Nini, que fundou a Igreja Batista do Povo. Ernesto Nini, eu fui discípulo dele 15 anos. E Ernesto Nini deixou escrito num livro que uma senhora idosa, dos seus 82 anos, ela tinha um prédio de apartamentos com 32 andares. Desculpa, 32 apartamentos. E essa senhora tinha esses 32 apartamentos locado, em locação, aluguel. E ela não entregou nem para uma administradora, uma imobiliária administrar esses aluguéis. Ela mesma fazia a administração e ela fazia cada recibo do pagamento para cada inquilino. Só que essa senhora idosa, disse o Ernesto Nini, ela não tinha herdeiro. Ela não tinha ninguém que, na sua morte, iria herdar alguma coisa, ia ficar para o governo. E o Enéas procurou essa senhora e disse assim, minha senhora, você tem aí esse prédio de apartamentos com 32 andares, são todos alugados, e você mesmo administra os aluguéis. Por que você não faz um documento, uma doação para a obra missionária? Porque você um dia vai embora daqui. E fica para quem? Vai ficar para o governo. Essa senhora pôs a mão na cabeça, assim, com sua testa, e disse assim para o pastor Enéas, pastor, eu não sei do meu futuro. Pastor, eu não sei do meu futuro. Então, amados irmãos, por que andar inquietos? Veja o que a palavra de Deus está dizendo, né? Versículo 11.
Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido. E sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome, como a ter abundância e padecer necessidade. Então você já aprendeu. Se não aprendeu, aprenda nesta manhã, meu querido, com a palavra de Deus. Eu sei estar abatido. Eu sei ter abundância, e sei também ter fartura, mas sei também ter fome e também necessidade. Aí, finaliza dizendo, com esse versículo que você conhece muito bem. Por favor, versículo 13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode o quê? Você pode todas as coisas na necessidade. Você pode todas as coisas nas adversidades. Você pode todas as coisas na fome. É isso que a Bíblia está dizendo. Porque poder todas as coisas na fartura, né, Adilson? Só alegria? É fácil. É muito fácil. Então eu quero dizer a você, me permita, eu vou descer um pouquinho e ficar perto de você. Nós reclamamos, com razão, quando vamos ao mercado e na hora de pagar a conta, você fala assim, nossa, você fala assim, vixe, está muito alta essa conta, como está caro, o tomate está caro, o feijão está caro, qualquer coisinha que se compra está caro, é verdade. Está difícil, está difícil. As coisas irão melhorar? Não. Não irão melhorar. Para o mundo, não. Mas para a igreja, Deus cuida. Para o crente, Deus cuida. Presta atenção, Deus cuida do crente. Então, dias mais difíceis virão ainda. Mais difíceis virão. Mesmo na eleição, ou ganhe fulano ou não, não importa. A carestia virá. Os dias mais difíceis virão. Só que nós temos que confiar no que Deus disse. Que Ele cuida da sua igreja. E se você faz parte da igreja, Ele vai cuidar de você. Olha aqui, vamos lembrar agora, estou encerrando. Ninguém pode servir a dois senhores. Se o teu Senhor é Deus, se o teu Senhor é Jesus Cristo, Ele vai cuidar de você. Agora, se o teu Senhor é o homem, se o teu Senhor é o mundo, tome cuidado. Você pode morrer no deserto. Porque a Bíblia diz que Deus cuidou do povo no deserto. Certo? 40 anos não faltou o pão, a água, o vestuário, o calçado. Aí eu fiz uma conta também, fiz uma matemática, eu gosto de matemática. Toda manhã, sabe quantas toneladas de alimento para 2 milhões de pessoas? Você que é motorista de caminhão sabe disso. 50 carretas, cada carreta com 50 mil quilos de mantimento, toda manhã, para sustentar 2 milhões de pessoas. Acho que isso não entrou na tua mente, vou repetir. 50 carretas, cada carreta com 50 mil toneladas de mantimento para um dia, para sustentar 2 milhões de pessoas. Por isso eu disse a vocês, são poucos os que acreditam que Deus fez isso. Mas Deus fez. Deus fez. Então descansa no Senhor, espera nele. Tá? Continue trabalhando, continue, sabe? Mas nunca deixa Deus em segundo plano.
Sabe? Se você é um excelente profissional, continue. Se você é empresário, continue. Se você é médico, continue. Ao que você for na sua área profissional, prospere e seja bênção. Mas nunca deixe Deus em segundo plano. Não faça isso. Porque quem vai operar o milagre vai ser Deus. Vai ser Deus. Vai ser Deus. Fiquemos em pé. Eu gostaria, se você tiver forças, para levantar as tuas duas mãos. Deus tem abençoado as tuas mãos. Quando eu digo as tuas mãos, Deus tem abençoado a tua vida, a tua saúde, o teu corpo. Não importa a idade, mas é Deus que tem cuidado. E a Bíblia diz que a obra das tuas mãos, ela tem uma recompensa. E tudo onde puseres as tuas mãos, o Senhor te abençoará. Quando Ele é o teu Senhor, com as tuas mãos levantadas, aí você poderá fazer essa oração, que você conhece. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará. Mesmo quando você passar pelo vale da sombra da morte, não faltará a presença do Senhor, porque Ele é o teu Senhor, o Senhor é o meu pastor. Mesmo que você passe por águas correntes, pela tempestade, mas Ele vai segurar nas tuas mãos. Tem um louvor que nós cantamos, um hino que nós cantamos há muitos anos. Eu acho que a letra está um pouquinho errada, a gente pode corrigir. Que diz assim: segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Levanta as tuas mãos. Será que a gente consegue segurar nas mãos de Deus? É impossível. É impossível, né? A Bíblia diz que o Senhor nos tomará com a sua mão. Não é? Ele nos pega com as suas mãos. Eu não consigo segurar na mão de Deus. Mas não consigo. Eu consigo guardar a palavra de Deus no meu coração, mas é Ele que me segura nas mãos. Você pode ver que todo milagre que Jesus fez, Jesus pegou pela mão. Levanta-te, levanta-te, levanta-te. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura nas mãos de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura nas mãos de Deus e vai. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Vamos subir um tom aí, meu amado. Segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante
e não olhes para trás. Segura nas mãos de Deus e vai. Aleluia, diga aleluia, meu filho. Aleluia, diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Senhor, nós temos provado que verdadeiramente o Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro, bem presente no nosso dia a dia, ou até no dia da angústia. Nós temos provado que Tu és fiel, o Senhor cumpre a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Passarão céus e terra, mas a Tua palavra não passará, porque ela é a verdade. As Tuas palavras são palavras de vida eterna. E nesta manhã, Senhor, quando nós mostramos na Tua palavra que o Senhor cuidou de 2 milhões ou mais de 2 milhões de pessoas do deserto, não lhe faltou o pão, a água, o vestuário, o calçado, não faltou a Tua promessa. Aleluia. Quando o Senhor também tomou 5 pães e 2 peixes nas suas mãos e multiplicou e alimentou mais de 15 mil pessoas, o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo de ontem e de hoje e será eternamente. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina a confiar mais em Ti, que nos anima a prosseguir. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja, a Tua unção esteja sobre cada um que veio aqui nesta manhã. Unge, Senhor, a mente, o coração de cada um, que saiam daqui animados, que saiam aqui dispostos, Senhor, a Te servir, sabendo que o Senhor cuida daquele que é seu. Porque o próprio rei Davi disse, aleluia, sou moço, mas já fui velho. Ou sou velho e já fui moço, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Confia no Senhor, descansa nele, descansa nele, descansa nele. Bendito seja o Senhor, e espera nele, e Ele cuidará de ti. Vamos dar um aplauso para Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Então vamos encerrar dizendo os Salmos 23. Eu tenho 2 minutos com vocês ainda. Diga comigo Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada deitar-me, guia, refrigera, guia-me por amor, ainda não temeria, porque a Tua vara preparas uma mesa na presença, unges, aleluia. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão e habitarei por quantos dias? Para sempre. Amém? Ainda em pé um pouquinho. Pode, amém.